Então, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 32. Não é nenhuma superstição, mas semana passada foi meditado em Gênesis 32, agora vamos para Êxodo 32. Deus abençoe aqueles que se batizaram nesse dia. Que família linda, né? O ano passado, retrasado, foi pai e filha, agora mãe e filho aqui se batizando também. Que festa, que alegria. Que Deus derrame mais e mais sobre a vida de vocês. Também o Gildo e Maria, a Vanessa. Que bênção, queridos. É isso aí. E você também está pronto para isso? Para continuar na sua caminhada de fé, para seguir em frente. Amém? Encontrou aí o livro de Êxodo, capítulo 32? Sim ou não? Ok? Podemos ler juntos, são 26 versículos, do 1 ao 26, para a gente entender toda a história. Êxodo, capítulo 32, do 1 ao 26. Podemos ler juntos, diz assim: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: Foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais o juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: Há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: Não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: Que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: Não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: Quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos.
Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Até aqui. Amém? Quem conhecia essa história bíblica, né, do bezerro de ouro ali. Eu vou trazer como tema para hoje, qual o significado da sua vida? Qual o significado que eu e você temos dado para a nossa vida? O que é que eu quero da minha vida? Se fosse para eu dizer assim, algumas palavras, quais palavras eu diria que significam a minha vida, que representam a minha vida? Trabalhar, casar, ter filhos. Qual o significado da vida? Por que estamos vivos? Temos que lembrar que esse texto, o povo tinha sido liberto do Egito, da escravidão, e o povo estava ali sendo guiado por Moisés e Arão, e os líderes em geral, à terra prometida do Senhor, a uma nova vida com Deus. E aqui acontece esse episódio no meio dessa caminhada. Então tem tudo a ver conosco, que temos sido libertos do mundo, libertos da velha vida, e estamos agora sendo guiados para essa caminhada, até chegarmos à vida eterna com o Senhor. Amém? Você está preparado aí? Qual o significado da sua vida? Eu quero te dar alguns. O primeiro deles, você precisa da direção divina. Eu vou usar tudo na primeira pessoa do singular para ficar mais fácil a nossa comunicação. Você precisa da direção divina. Coloque esse significado na sua vida. Como eu descobri, Léo, o significado da direção divina para a minha vida? Deus pode nos mostrar, nos revelar de várias formas, em sonhos, em palavras, mas com certeza a revelação divina para a terra é a tábua da aliança, é a escritura, é a Bíblia. A Bíblia nos revela a direção divina. Eu te pergunto, o que a Bíblia representa para você? Um livro que a gente coloca em cima do armário, alguns deixam aberto, principalmente no Salmo 91, para espantar os males. O que a Bíblia representa para você? Eu não sei muito o que você pensa da Bíblia, mas eu te apresento o que a própria Bíblia diz sobre ela, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Todos podem ler juntos esse texto. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você precisa da direção divina. E onde buscar isso? Na palavra de Deus. Essa é a base, a autoridade máxima para as nossas vidas. Mas, queridos, nós vivemos tempos de motivação humana. É interessante quanta coisa para motivar, não é? Tem gente que está com a vida arrasada, mas ele é um grande influencer digital que está motivando os outros. Eu diria, não busque motivação humana, busque a direção divina. Nem tudo que nos traz motivação realmente está dirigindo a nossa vida corretamente. Não busque motivação, busque direção. Tem coisas na vida que podem não ser tão motivadoras, mas o importante é saber se eu estou na direção certa. Não viva de frase de efeito, viva o efeito da frase. É tanta frase bonita, mas a pergunta é, o que essa frase está fazendo na minha vida? Não viva de autoajuda, viva a ajuda do alto. Temos que inverter as coisas e buscar de fato a direção divina. E o que está acontecendo aqui no texto? Versículo 1, diz o texto que ao ver que Moisés demorava, a impaciência nos faz perder da direção divina. O pecado do povo aqui foi a impaciência, precipitado. Provérbios diz que o precipitado peca. A impaciência, esse imediatismo que nós vivemos, que queremos as coisas do nosso jeito, ela tem nos tirado da direção divina, daquilo que Deus tem para nós, e foi o que o povo fez. Versículo 1 diz também que ele se juntou ao redor de Arão. Já que Moisés sumiu e o povo é impaciente, tem que ser do jeito dele, na hora dele, da forma dele, eles vão lá e buscam Arão. E Arão está junto com o povo, mas eu vou te falar, nem tudo que te motiva te constrói. Nem tudo que está do teu lado realmente está te levando para frente. Nem todo mundo que está aplaudindo, que está te apoiando, quer o teu bem. Busque a direção divina. Amém, gente?
Versículo 1 ainda, o povo diz para Moisés, para Arão: façam deuses para que nos conduzam. Vou dizer para você que a direção divina não é o gênio da lâmpada mágica que realiza nossos desejos. Tem gente que, se ela não achar uma resposta, se Deus não falar com ela aqui, ela sai daqui e vai para qualquer outro lugar. Mas ela quer uma resposta, e aquela que ela quer, a resposta que ela quer, não é o que Deus quer falar. Então ele vive num sincretismo religioso, ele busca de todas as formas, ele não busca só a direção divina. Se Deus não está falando, se Moisés sumiu, ele vai lá e busca outra coisa. E aí o que o povo faz? Façam deuses para que nos conduzam. Agora pensa bem, gente, Moisés, o que você não queria? O líder ali, Moisés, no monte com Deus, pessoalmente na presença de Deus. Você não ficaria feliz com isso? O filho olhar e dizer: meu pai está lá no quarto falando com Deus. A igreja saber que os líderes estão lá em oração. Mas o povo não quis. Ele fala: não, desceu lá para Arão, faz deuses para nós, que os nossos líderes só querem saber de orar, só querem saber de falar com Deus. Por que isso? Porque não estavam preocupados com a direção de Deus. Versículo 1 ainda, o povo fala bem assim: Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Para o povo, eles não enxergaram Deus através de Moisés. Olha só a cabeça do povo. Eles não enxergaram Deus através de Moisés. Para eles foi apenas Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Quem não honra sua liderança se perde da direção divina. Eu sei que há muita idolatria de muito lado, mas também não pode haver desonra. Quem não aprende a ser liderado vai se perder da direção divina. Se você não se coloca em submissão uns aos outros, como a Bíblia diz, se você não se coloca em submissão ao ministério que está, ao líder que estiver, você vai se perder da direção de Deus para a sua vida. Tem uma frase aqui, se você acha ruim, Tim Keller diz assim: se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Você precisa da direção divina. Amém, querido? Coloque esse significado na sua vida. O que eu quero acima de tudo é a direção de Deus para a minha vida. Muitas vezes não vai ser muito favorável, muitas vezes não vai ser muito agradável, mas o que importa é a direção divina para a minha vida. Amém ou não amém? Outro significado para a gente colocar aí na nossa vida é: você precisa ter atitudes. Além da direção divina, você precisa ter atitudes. É preciso ter atitude, pois a omissão é pecado. Tiago 4,17 diz que pensem nisso: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É uma das coisas difíceis da vida. E não só no sentido espiritual. Ponha atitude na sua vida. A gente fala demais, é tanta coisa. Gente, a gente tem informação demais, não falta informação. A gente tem teoria demais. Agora a questão é: onde está nossa atitude? Sim ou não? Precisamos colocar atitudes na nossa vida. E aí o versículo 1 e 2 diz que eles se juntaram a Arão. Eu trago uma lição aqui, olha: tenha atitude nos seus relacionamentos, atitudes saudáveis. Eles se aliaram a Arão neste momento para realizar um desejo maléfico que quase destruiu todo o povo naquele momento. Tenha atitude nos seus relacionamentos. Se precisa perdoar, querido, perdoa. Para de coração duro. Não, sabe aquele negócio de ficar com fulano eu não converso. Com fulano eu não converso. Para de partidarismo, para de facção. Conversa com todo mundo, se envolva. Se errou com você, perdoa. Se ela não quer pedir perdão, o problema dela, mas viva em paz.
Às vezes até o casal, quem aqui é casado, às vezes até como casado, o cidadão ou a cidadã fica de mal. Eu estou de mal dela, não estou conversando. Você já viu esse negócio, Caio? Ficar de mal da esposa. Tenha atitude nos relacionamentos. Cuidado com a forma que você se relaciona. Eles se juntaram a Arão, e esse relacionamento aqui foi muito maléfico para a vida deles. Outra coisa, tenha a atitude de contribuir com a obra de Deus. Versículo 3 e 4, eles tiraram seus brincos de ouro e transformaram tudo num ídolo. Eles podiam ofertar para a obra, eles podiam ofertar para Deus, mas eles fizeram o quê? Por não ter atitude de generosidade, de contribuição, você transforma o que você tem em Deus. Tenha atitude em dar mais, em doar mais, em contribuir. Tem gente que retém, e aí quando você retém, você transforma o que tem em seus deuses. Você pensa que está saindo bem, mas na verdade, quando nós não temos a atitude de contribuir, nós transformamos aquilo que temos nos nossos deuses, nos nossos males. Você precisa ter atitude também de gratidão, tenha a atitude de agradecer a quem tem te abençoado. Versículo 4, sabe o que o povo fez? Preste atenção. Eis aí os seus deuses que os tiraram do Egito. Agora pensa bem comigo, o povo tira todo o ouro deles, faz um bezerro, um objeto de ouro, mas era um objeto, e diz para aquele objeto: eis aí seu Deus que libertou vocês. Não é terrível isso? Quem aqui nunca se sentiu com falta de reconhecimento? Poxa, mas nem me agradeceu direito, nem me reconheceram. Olha o que fizeram com Deus. Precisamos ter atitude de celebrar mais, de agradecer mais, de honrar mais. Obrigado pela tua vida. Amém, gente? Agradeça mais ao cônjuge, agradeça aos filhos, agradeça a tua igreja, agradeça aos teus líderes, agradeça ao seu país. Amém ou não amém? Você precisa ter atitudes. Mais um significado para a nossa vida. Você precisa ser povo de Deus. Se você quer de fato colocar significado na sua vida, você foi feito para ser povo de Deus, nação de Deus. Versículo 7 diz assim: o seu povo, olha o que Deus fala com Moisés. O seu povo, Moisés, desce lá, pois o seu povo que você tirou do Egito, ele se corrompeu. O que estava acontecendo aqui era um grande teste com Moisés. E Moisés, que sabia ser povo de Deus, ele falou: não, Senhor, o meu povo, eu sou o seu povo, esse aqui não é o meu povo. Por mais que você seja útil, mantenha a humildade em ser servo, em servir. Por mais útil que você seja, por mais que você desempenhe e sirva a Deus, querido, guarda teu coração do orgulho. Mantenha a humildade. Muitas vezes a gente, talvez na falta de maturidade, nós caímos na besteira de achar que temos um dom, um ministério, e quem sabe até as pessoas. E a gente diz: não, meu ministério. Tem gente que pergunta: onde é a sua igreja? Como assim, minha igreja? Que eu saiba, quem tem igreja é só Jesus. Eu participo dela e sirvo a ela. Então, temos que tomar esse cuidado e manter a humildade no nosso coração. Nós somos povo de Deus, nós somos família de Deus. Amém, queridos? Mantenha teu coração na linha, seja povo de Deus. Aí o versículo 8 e 9, o Senhor diz que eles desviaram do que ordenei. Ser povo de Deus é não se perder dos princípios que nos define como igreja. Não é ter uma carteirinha de membro, vocês que batizaram hoje, foram recebidos. Olha minha carteirinha aqui, eu sou membro da Filadélfia. Não! Ser povo de Deus é ter princípios bíblicos que nos definem. Eu creio na palavra de Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo, eu creio que Jesus é o único Senhor e Salvador. Mantenha a sua vida nos princípios da palavra de Deus.
Nós não estamos aqui para seguir uma ideologia, para seguir uma filosofia, para seguir uma religiosidade. Estamos aqui para seguir a Constituição do céu. Acima da Constituição da terra, nós estamos aqui para ser representantes de Deus aqui na terra. Amém? Você precisa ser povo de Deus. Também, versículo 10, ainda no teste de Deus com Moisés, ele fala assim: eu farei de você uma grande nação. Se fosse nos dias de hoje, se fosse comigo, eu ia falar: ah, bom Deus, tira todo mundo, faz de mim uma grande nação. Mas querido, quem é povo de Deus sabe o seguinte: nosso objetivo não é ser uma grande nação, uma grande igreja, não. Nosso objetivo é transformar uma grande nação em um grande povo de Deus. Nosso objetivo não é ter uma multidão. Não que nós não queiramos mais e mais pessoas chegando. Nosso objetivo é ver pessoas e pessoas se tornando discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. Dentro da nossa casa, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, cada pessoa com quem relacionamos, não são nossos discípulos. Nós estamos aqui para transformar essas pessoas em discípulos de Jesus Cristo. Não esqueça que os filhos que você tem, você diz: o meu filho, Deus colocou na sua vida para você educar ele nos caminhos do Senhor. Um dia você veio aqui à frente, consagrou ele ao Senhor, não foi? Você agora é mordomo responsável de educar essa criança, para que ela conheça Jesus Cristo, para que ela saiba quem é a vida, dê um significado à vida dela, para que ela se torne o povo de Deus. Aí o versículo 11 e 14 diz que Moisés suplicou ao Senhor pelo povo. Isso aqui é um grande sinal para nossas vidas. Se somos povo de Deus, precisamos rogar a Deus pelo seu povo e nos doar pela sua obra. Como povo de Deus, precisamos rogar e nos doar pela obra de Deus e por seu povo. Eu te pergunto, você tem orado pela igreja cristã no mundo? Pelos discípulos de Jesus no mundo? Jesus, em João 17, orava pelos discípulos que ainda viriam, que ainda seriam salvos. Eu vou além: você tem orado pela igreja brasileira? A gente vê erros, vê problemas, mas você, como povo de Deus, eu tenho orado pela igreja brasileira, mas eu vou além: você tem orado pela sua igreja local? Percebe, gente? Eu, como povo de Deus, olha o que Moisés fez. Vai ali rogar ao Senhor, se colocar na brecha pelo povo. Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Amém, queridos? Você precisa ser povo de Deus. Essa é a identidade. Você foi criado para ser o povo de Deus, a família de Deus. Eu quero colocar mais um significado para nossas vidas. Você precisa adorar a Deus. Adorar a Deus. Observa só o cenário de culto que está acontecendo aqui no capítulo 32. Observa só o cenário. Qualquer semelhança, qualquer coincidência é mera semelhança. Qualquer semelhança é mera coincidência. Assim é melhor, né? Avalie só o cenário de culto. Versículo 4, Arão faz um bezerro. Correto? Versículo 4, Arão faz um bezerro. Agora você imagina o seguinte: é um grande evento sendo formado e traz ali um nome famoso que chama gente. Ok? Arão faz o bezerro, um grande evento, um grande nome famoso, e a multidão está ali. Aí versículo 4 ainda diz que eles deram os brincos de ouro para formar aquele bezerro, aquele ídolo. O povo paga e doa tudo para poder estar ali diante do ídolo ou de alguém famoso. E doa com alegria. Aí versículo 5, ele diz assim, que será uma festa dedicada ao Senhor. Leva nome de culto, de gospel. Amanhã nós faremos uma festa dedicada ao Senhor. O texto está dizendo. Mas eles celebrariam diante do quê? Diante daquele bezerro, diante daquele ídolo. Está levando o nome de culto, o nome de Deus. Aí o versículo 6 diz que eles se entregaram para divertir-se. Em algumas traduções
Na NVI traz a tradução de se entregar à farra, mas o sentido hebraico é mais forte ainda. Ele se entregar à orgia sexual, que era comum ao culto a Baal, alguma das divindades pagãs da época. O povo faz um movimento inteiro, chama um nome que chama gente, faz o bezerro e diz uma festa dedicada ao Senhor, mas o que eles estão fazendo ali não é adorando a Deus. Está comigo aí, sim ou não? Agora, versículo 17 e 18, eu vou ler novamente ele para vocês perceberem. Quando Josué ouviu o barulho, isso Moisés descendo do monte, quando estava falando com Deus, quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés, olha o que Moisés fala: não é canto de vitória e nem canto de derrota, mas eu ouço o som de canções. Me explica isso aí, vocês do louvor. Não é canto de vitória e nem canto de derrota. O que ele está querendo dizer? Olha, música eu estou ouvindo, canções e gritos eu estou ouvindo, mas uma coisa é, não é a Deus que eles estão adorando, não é a Deus que eles estão cantando, não é a Deus que eles estão se oferecendo. O som havia, as canções haviam, a multidão havia, mas Moisés diz, não é canto de vitória e nem de derrota, não é adoração a Deus. Isso é para nos chamar a atenção, trazer cuidados e significados à nossa vida, querido. Porque nós falamos em primeiro lugar que nós temos a direção divina. Quem está sendo dirigido por Deus, ouve a voz de Deus, tem discernimento espiritual, percepção espiritual. Eu diria para você que nossa celebração de alegria, nosso lamento, nossa arte devem ser expressadas ou dirigidas somente a Deus, pois o nosso coração foi feito para ser altar do nosso Criador. Expresse. Se estiver triste, se jogue na presença de Deus. Se está alegre, se jogue na presença de Deus. Busque o teu Criador. Nós fomos feitos, queridos, para adorar a Deus. A tentativa de sair dessa direção, de viver por outra direção, nos maltrata, nos faz mal, porque nós fomos criados para adorar ao Senhor. Tirando a adoração, sabe o que fica? Histeria a homens. Na minha época, era o show da Xuxa, que era o bom, o top, né? E aí a gente levantava cedo e que já pedia mamãe, precisava ligar a televisão, era aquela guerra. Daniel tá se familiarizando. E aí a gente queria sentar para ver a Xuxa entrar, vocês se lembram ou não? Estou parecendo um velho, né? Mas é assim mesmo. E, gente, a hora que a Xuxa entrava, a plateia inteira gritava, chorava, as meninas, aquele negócio, aquele grito. E eu lá dentro da sala também, mesmo, gente chorando para ver a Xuxa entrar. É fantástico isso, né? Quem nunca fez isso? Quem sabe o seu não foi a Xuxa, foi outro. É ou não é? O que é que nos mostra isso? É uma pessoa famosa, claro, traz um movimento, mas não é adoração. Estão entendendo ou não, gente? Não confunda a adoração com histeria diante de homens. Tirando a adoração, sabe o que é que fica? Fica sofrência. Eu gosto de música, mas esse negócio do cara criar sofrência, você pensa bem, você é homem, você celebrar, tá ali cantando, com alegria, porque foi traído e largado pela mulher, aí o cara tá lá sofrendo, cantando. Isso não é, Deus não te fez para isso não, misericórdia. Que coisa diabólica é essa que criaram, gente? A pessoa ficar celebrando a traição, o término do casamento dela. Ou muitas vezes até a própria solidão. Quantas canções estão expressando drogas, suicídio, até mesmo artistas estão se suicidando. Sabe o que acontece? Há um vazio aqui no nosso coração que precisa ser preenchido na presença do nosso Criador. Na presença do nosso Deus. Não tente se preencher de outra forma. O motivo da nossa adoração, da nossa celebração, da nossa vida, tem
tem que ser a busca da presença de Deus. O motivo da nossa adoração tem que ser a busca pela presença de Deus. Versículo 19, Moisés declarou claramente, ele viu ali o bezerro e as danças, ele falou, sabe qual é o motivo desse povo estar nessa dança toda, nessa festa toda? É o bezerro, não é o Senhor. Interessante, gente. Agora eu te pergunto, a gente vem ao culto por quê? Vocês reparam aqui que nós até evitamos colocar arte quando vai fazer. Às vezes no evento a gente ainda coloca, mas eu tenho minhas crises com isso. Porque você diz, culto no domingo, nós vamos receber, pega um nome aí, pastor Cláudio Duarte. Imagina nós aqui em Campinas. Próximo domingo vai estar aqui conosco o Cláudio Duarte. Quem conhece o pastor Cláudio Duarte? Uma bênção, né? Agora, você imagina o que acontece? Você está entendendo? Não estou dizendo que a gente não possa fazer eventos e ter pessoas conhecidas. A questão é, o motivo da minha celebração, o motivo de eu cultuar, o motivo de eu vir à igreja é buscar a presença de Deus ou buscar a presença de homens? Porque isso é bezerro de ouro. A gente põe o tema aqui, ressignifique. Agora você imagina se não tivesse tema nenhum. Domingo teremos culto. Quem vai falar, Léo? Não sei. Não é, gente? Teremos a quinta da fé. Aí a gente tem que falar, gente, teremos 5 quintas em janeiro. 5 quintas, não perca nenhuma, para ver se o povo vem orar. Isso é bezerro de ouro? Não! Eu preciso entender que eu necessito de oração, eu necessito buscar a Deus, e é por isso que eu vou. Amém ou não amém? Quando nós adoramos a Deus, toda idolatria e mal são quebrados em nossa vida. Versículo 20, Moisés pegou o bezerro e destruiu no fogo, e ainda botou o povo para beber todo aquele ouro derretido. Você gostaria de um líder assim? De um pastor assim? Eu vou aplicar essa estratégia. Brincadeira. A adoração expulsa idolatria. Onde há verdadeira adoração, a idolatria será afastada de nossas vidas. Você precisa adorar a Deus. Não tente colocar para encher o lugar de Deus na tua vida com dinheiro, porque nunca vai ser feliz. Não tente preencher o lugar de Deus na tua vida com pessoas famosas, com viagens, com prazeres. Tudo isso faz parte da vida, mas não tente preencher o lugar de Deus com outra coisa que não seja Deus, porque isso será idolatria, e você não vai ser completo, você não vai ter prazer na vida, você não vai viver a vida pela qual Deus fez para você viver. Amém? Você precisa adorar a Deus. Então deixa eu te fazer algumas perguntas. O que é que te dá mais prazer? Pensa aí. Para a gente entender a adoração, a Bíblia diz que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, o que é que te dá prazer? Pensa bem. É interessante a gente pensar. A gente está falando aqui de cantar. Você tem prazer quando você está no seu carro, está cantando e adorando a Deus? Ou você está lavando a louça? Às vezes está reclamando, mas meu marido não me ajuda, deixa a louça tudo para mim. Você podia estar ali também, glória a Deus, Senhor, que eu tenho força. Eu intercedo também pelo meu marido, que não está me ajudando direito, Senhor. Estão entendendo, gente? O que dá prazer? Ou ainda, a quem ou a que eu estou doando, entregando o meu coração? A quem ou a que eu estou entregando o meu coração? Isso é adoração. Onde está o nosso coração? Ou ainda, eu estou me enchendo de quê? Eu estou me preenchendo de quê? Eu preciso da presença de Deus. Eu preciso me encher de Deus. Eu preciso ser tocado por Deus. Ontem tivemos aqui o casamento do Gildo e Maria. Achei muito interessante, uma pessoa que eu não a conhecia. E ela ali, acabou o casamento, ela veio.
o casal, na verdade, trazendo o filho, né? Pedindo para orar pelo filho, para abençoar o filho. Eu falei, que coisa, né? Você acredita na bênção de Deus e quer a bênção de Deus. Percebe? Eu diria para você, queridos, que quem sabe há muitas doenças na nossa vida hoje por falta da presença. Muita doença que vem, que acontece, é falta da presença de Deus. Se encher de Deus. Isso aqui é um processo. Aprender a adorar a Deus. Você precisa adorar a Deus. Se está triste, lançar sua tristeza, sua alegria, jogar o teu coração, se entregar totalmente a Deus, porque você foi criado por Ele, para Ele. Esse é o sentido da nossa vida. Amém? Qual o significado da sua vida? Você precisa também obedecer a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a obediência, obedecer, é algo bom, prazeroso ou algo ruim? Ter que obedecer é algo bom, prazeroso ou algo ruim? O que você acha? Tenha medo não, gente. Hã? Pode falar, quem quer falar? Voz alta. Obediência, obedecer, é algo bom, prazeroso ou é algo chato, ruim? Difícil às vezes? Que mais? Quem é mais corajoso aí? Obedecer é bom ou ruim, gente? Depende aí. Tem gente que... Ok. Agora quem é pai e mãe aqui? Deixa eu te perguntar uma coisa. Pai e mãe. Você como pai e mãe, acha que faz mal ao seu filho por querer que ele te obedeça? Hã? Ok? Então vamos tentar entender e pensar na lógica de Deus, nosso Pai. Você precisa obedecer a Deus. O bom é ser tio. Eu tive agora na Bahia 12 dias. E aí estava com 2 sobrinhos. E aí eles queriam sorvete. Falei, vamos lá. Os pais deixaram comigo, né? Sou titio mesmo. Vamos lá. Aí vai para a sorveteria. Você quer o quê? Quero essa, quero essa, quero aquela. O menino foi pegando um monte de bola, a menina. Pega tudo. Nossa, sei lá, aquele tamanho de sorvete assim. Nós vamos para casa que não dá nem para comer aqui. Chegaram lá, tio, pode comer? Pode. Pega tudo. Pega ali, pega lá. E aí esses meninos sentaram e comendo. Comeram tanto, quiseram. Chega, não quero mais, tio. Falei, pode comer, é todo seu. Se você não quer, deixa aí. Ainda bem, tá gravando, né? Não fala para os pais, não. Bom é ser tio, né? Come, quer sorvete, toma à vontade aí. Mas comeram sem desculpa, comeram à vontade. Foi maravilhoso ver aquilo. Eu já fiz, porque eu não vou deixar eles fazer um dia, né? Mas é só tio e avô, né? Pai não pode fazer isso. Você precisa obedecer a Deus. Voltando ao texto aqui, versículo 21, diz que, olha o que Moisés fala para Arão. O que ele fez este povo, Arão, para que você o levasse a tão grande pecado. A obediência resulta em influência, ou a desobediência. Gente, quando nós obedecemos a Deus, a nossa obediência vai gerar influência na vida das pessoas. E a nossa influência vai levar essas pessoas à obediência ou desobediência. Foi exatamente o que Arão fez. O que é que o povo fez com você para que você o levasse a tão grande pecado? Obedecer é dizer não e discordar se for preciso. O povo chegou para Arão. Faz um bezerro para nós, faz deuses para nós, porque Moisés sumiu. E o que Arão fez? Foi lá e fez. Fez igual eu de titio. Você quer sorvete? Toma aí, meu filho, pode comer à vontade. Seu pai não está vendo mesmo. Obedecer é dizer não e discordar se for preciso. Deus não nos chamou para ser camaleão, que muda de cor, dependendo da opinião das estações. Deus não nos chamou para ser Maria que vai com as outras. Porque a galera está fazendo, porque a pessoa está fazendo, você tem que fazer. Deus não nos chamou para seguir moda. Porque a moda é assim, você tem que fazer dessa forma. Por último, agora eu descobri umas modas interessantes. Agora tem até cigarro eletrônico. Já ouviu falar disso? Quem já ouviu falar? Cigarro eletrônico, é cada moda, gente. E sabe quem curte isso muitas vezes? O discípulo de Jesus. É tudo que é moda que vai surgindo. Você tem que entrar como se você fosse uma Maria vai com as outras. Você não tem opinião, não tem decisão. Eu preciso obedecer a Deus. Eu não estou aqui para obedecer a moda. Amém ou não amém? Você precisa obedecer a Deus, versículo 21 e 22. Arão diz, sabes que o povo é propenso para o mal. Na nossa obediência, nós não podemos tratar o pecado, o erro, como identidade. O que Arão fez aqui, olha, esse povo é propenso do mal, eles são mal mesmo, não adianta.
Não trate o erro, uma queda, como sua identidade. Eu não posso impedir ninguém de errar, de pecar, mas eu posso decidir não apoiar o erro. Eles gostando ou não gostando. Não faça a vontade das pessoas se for para negar a vontade de Deus. Não vão gostar de você, mas não faça a vontade das pessoas se for para negar a vontade de Deus. E o bom é que a obediência não precisa de justificativa. Arão deu uma justificativa. Eu fiz isso porque o povo é propenso para o mal. Ele devia ter dito, eu fiz isso porque eu desobedeci. A obediência não precisa de justificativa. Simplesmente obedeça. Amém, queridos? Você precisa obedecer a Deus. Versículo 25 é um texto interessante também, que diz que Arão os deixou fora de controle. O povo ficou desenfreado e virou motivo de riso para os inimigos. Obedecer é passar a visão do céu para a terra. Era o que Arão devia ter feito com o povo. Devia ter sido sal e luz. O sal tem que salgar. Luz tem que brilhar. Agradando ou não agradando. Obedecer é passar a visão do céu. Olha, a orientação é essa. Esse é o caminho. Mas Arão deixou o povo fora de controle. Será que os nossos amigos estão ficando fora de controle com a gente? Nem nos reconhece mais como pessoas que obedecem a Deus? Obedecer é ser responsável naquilo que eu exerço. E mais, obedecer não é apenas servir. É não servir fora da função que Deus me colocou. Moisés precisou de Arão para ser o seu auxiliar. Agora Arão assumiu uma função que ele não deveria e fez uma grande besteira. Levou o povo inteiro a um grande pecado. Isso aqui também é um detalhe para nós, gente. Porque tem pessoas que não querem servir mesmo. Amém, é a vontade dela, isso aí fica na cabeça dela. Agora tem pessoas que querem servir, e é bom isso. No entanto, ela quer fazer coisas que ela não sabe. Ou que ela não se dá bem, não vai funcionar, vai ser mal para nossas vidas. Você não precisa fazer esse tipo de sacrifício, ok? Se você acha a obediência algo terrível, eu quero ler uma frase para você aqui de John Milton, do século 17, olha só, O Paraíso Perdido. Eu prefiro reinar no inferno, ou é melhor reinar no inferno, do que servir no céu. Quem sabe essa é a frase que você carrega também? É melhor reinar no inferno do que servir no céu? Não, né, gente? Vamos continuar. Qual o significado da sua vida? Você precisa tomar decisões. Levantar cedo para trabalhar ou estudar é gostoso? Principalmente depois, naquele dia que a gente ficou até mais tarde. E aí tem que levantar 5, 5:30 da manhã. Aquele dia que o sono parece que veio de uma forma diferente. E aí você tem que levantar, porque você tem que ir. É ou não é? É gostoso? Escolher qual roupa vai vestir. Você imagina as irmãs queridas, sem nenhum preconceito, mas geralmente mulheres têm mais roupas, né? Aí você olha aquele guarda-roupa, cheio de sapatos, cheio de roupa, e ela fala, qual roupa eu vou vestir? Minha esposa fala sempre assim, minhas roupas estão todas velhas, eu não tenho roupa nenhuma mais para vestir. Aí eu olho para o guarda-roupa, não tem mais, meu Deus. Brincadeira, amor. Segunda-feira a gente resolve. O guarda-roupa lotado. E a pessoa olha, não tenho roupa para vestir. Como não tem? Olha o tanto daqui. É a dificuldade de escolher. Mas você tem que tomar a decisão, não tem? Você tem que escolher, você não vai sair nu. É ou não é? Outra coisa boa de fazer escolhas, tomar decisões, é no rodízio de carne, churrasco. Eu tenho uma regra que eu faço o seguinte: o garçom que vem até mim, ele não volta de mãos vazias. Ele volta de mãos vazias, aliás. Ele vem, ele não perde a viagem. Toda hora que ele chega lá, fala, pode descer, moço, pode descer, você não vai voltar à toa daqui. Eu escolho dessa forma, tudo que chega, eu como. Mas também tomar decisões, querido, como esses irmãos fizeram hoje, de batizar. Quem sabe tem gente aqui que ainda está naquela, batiza, não batiza, batiza, não batiza, batiza, não batiza. Vai ter que tomar a decisão. Ou Jesus volta e você fica sem. É ou não é? Tomar a decisão de ir ao culto. Você tomou a decisão de vir hoje, sim ou não? Tomou a decisão de servir ou não servir? Eu só tenho uma coisa para te falar, Jesus está voltando.
Enquanto você está enrolando e não tomar suas decisões na vida, quem sabe tomar a decisão de perdoar, tomar a decisão de mudar alguma coisa, tomar a decisão de fazer uma atividade física, tomar a decisão de mudar a alimentação, tomar a decisão. Aí no texto, versículo 26, Moisés fala algo fantástico. Moisés chega e diz, olha, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Ele só fez isso. Quem é pelo Senhor, vem cá, cola aqui, junte-se aqui. E diz o texto, ainda bem, que todos se juntaram a ele naquele momento. Deixa eu te perguntar nessa noite, qual é a sua decisão com Deus? Qual é a sua decisão com Deus? O seu Criador, seu Pai, seu Deus. Quem sabe você está aqui nessa noite e tem uma simpatia pela igreja. É legal. A gente fala que é o simpatizante, né? É o garoto simpatia, a garota simpatia, que acha legal ir no culto, ir na igreja. Qual é a sua decisão? É isso? É simpático participar? Qual é a sua decisão? É um frequentador, eu quero frequentar, mas olha, meio aqui no meu canto e tal. É decisão. Qual é a sua decisão? Não dizer, eu quero viver com Cristo, eu nasci de novo, eu quero viver o plano de Deus para a minha vida, eu quero viver como filho e filha de Deus, eu quero servir, eis-me aqui. É decisão. Qual é a sua decisão com Deus? Eu só te digo uma coisa, como Moisés falou, se é pelo Senhor, junte-se. Se é pelo Senhor, venha, participe. Se é pelo Senhor, sirva, se envolva. Se é pelo Senhor a sua decisão, então joga a tua vida nas mãos dele. Não importa como você está, não importa o que aconteceu no passado. Se é pelo Senhor, vem, porque Deus tem um novo tempo. Vem, porque Deus tem um significado para a tua vida. Vem, porque Deus tem uma nova direção para a tua vida. Amém? Podemos orar nessa noite, vamos colocar em pé. Vamos recapitular. Você precisa da direção divina. Coloque a direção de Deus para a tua vida. Tem coisas, quem sabe, você não vê claro ainda, não seja impaciente. Fica na direção de Deus. Se Ele não mostrou, não faça. Você precisa ter atitudes. Tome atitudes. Você precisa ser povo de Deus, família de Deus. Você foi criado para ser filho de Deus, povo de Deus. Você precisa adorar a Deus. Abra teu coração, celebre a Jesus. Você precisa obedecer a Deus. Andar com Ele. E você precisa tomar a sua decisão, tomar decisões na sua vida. Não somente no aspecto espiritual, mas na sua vida como um todo. Tome decisões, querido. Não fique protelando. Peça a direção divina, mas tome atitude e tome decisões. O que é que eu quero? O que é que eu quero para 2020? Vamos ressignificar. O que é que eu quero para o meu casamento, para a minha família? O que é que eu quero para a minha vida espiritual? Tome suas decisões. E o Senhor vai te ajudar nisso, com toda certeza. Podemos orar juntos? Feche os teus olhos aí no seu lugar. Enquanto o louvor pode cantar o trecho de uma canção, eu me rendo. Feche os teus olhos, medite um pouco no que você ouviu nessa noite. Porque é importante a gente não apenas ouvir a palavra, mas receber a palavra para as nossas vidas. A ti eu vou louvar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Não cante agora, feche os teus olhos, medite um pouco no que você ouviu. Vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. É verdade, Senhor. Sempre há de existir um amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar. A ti eu vou
caminhar com Jesus nessa noite. Nessa direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir. Nova manhã preparado pra mim. Há um novo amanhã preparado. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Hoje encontro meu refúgio. Eis-nos aqui, Jesus. Aleluia, aleluia. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Coloca a sua vida diante do Senhor nessa noite, querido. Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui por acaso. Deus tem uma direção para a nossa vida. Não há nada melhor do que viver a direção do nosso Deus, daquele que nos criou. Viva a direção divina. Tome atitudes na sua vida para esse ano de 2020, em todos os sentidos. Se tem coisas que estão paradas, enroladas, peça a graça de Deus. Eu vou tomar atitudes diferentes, melhores. Eu quero ir para frente, eu quero prosseguir. Signifique sendo o povo de Deus, adorando a Deus. Se joga na presença de Deus. Tome sua decisão nessa noite, querido. Tome decisões baseadas na direção de Deus. Mas tome. Tem coisas que estão claras para nossas vidas. Nós sabemos que devemos fazer, e a palavra diz que sabe o que deve fazer e não faz. Se você está aqui nessa noite e quer tomar a sua decisão de entregar a tua vida a Jesus, se você ainda não fez isso, quer que ore pela tua vida, eu quero viver a vontade de Deus, levante uma das suas mãos aí no seu lugar. Nós vamos orar pela sua vida também. Tem alguém que está aqui nessa noite, diz: eu quero viver essa vontade de Deus, eu quero viver a direção de Deus, eu quero me entregar a Jesus, eu quero me reconciliar com a igreja, seja qual for a sua realidade. Tem alguém nessa noite? Levante uma das suas mãos para a gente orar com você. Amém? Enquanto você está aí pensando, se você não tomou ainda não se batizou, querido, não espere